Olá, pessoa que está me assistindo, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Ressaca Cultural. Eu sou Mariana Ramiro e esse é mais um vídeo do quadro Cinema pelo Mundo. Para quem não conhece, nesse quadro eu trago sempre filmes de algum país diferente pra gente assistir. Eu vou deixar aqui em cima o link da playlist com os outros vídeos e dessa vez a gente vai falar sobre filmes italianos. Então fica aí que a gente vai falar depois da vinheta. Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações para acompanhar os próximos conteúdos, de curtir aqui, de comentar, de compartilhar, tudo aquilo que vocês já sabem, tá? E bom, o cinema italiano é o que mais acumula prêmios de melhor filme estrangeiro no Oscar. Já são mais de 10 prêmios ganhos e mais de 30 nomeações. Além disso, os filmes italianos também ganham prêmios de outros países, como Leões de Ouro, Palmas de Ouro, Ursos de Ouro, que são premiações da Itália, da França e da Alemanha, por exemplo. E por causa disso, o cinema italiano tem bastante fama de produzir bons filmes. Mas será que os filmes italianos fazem realmente jus a toda essa fama que eles têm? Tinha dois filmes que eu tinha certeza que eu ia trazer aqui de qualquer jeito, mas além desses, eu confesso pra vocês que eu tive uma certa dificuldade, porque eu sempre tento trazer, filmes que estejam disponíveis em alguma plataforma. Eu acho que isso facilita bastante na hora de assistir. E eu até fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram, pedi indicações de filmes, mas eu confesso que, assim, dos filmes que eu ia assistindo, eu tive uma certa dificuldade para achar filmes que eu sentia que realmente valia a pena trazer aqui para vocês. Por isso até esse vídeo demorou um pouquinho mais para sair do que eu esperava, mas eu consegui, juntei aqui 5 filmes que eu acho que são muito legais. Nem todos são produções inteiramente italianas, mas eu acho que vocês vão gostar. O primeiro filme é um dos meus preferidos, assim, da vida. É muito provável que muita gente já tenha assistido, inclusive, mas não tinha como eu fazer uma lista de filmes italianos e não falar dele. É um clássico maravilhoso chamado A Vida é Bela. Esse filme foi ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1998, mas podia muito bem ter sido ganhador de melhor filme sem essa categorização de estrangeiro, porque ele é realmente maravilhoso. Nossa, eu realmente amo esse filme. Aqui a gente conhece o Guido, que é um italiano apaixonado pela vida, super divertido, super determinado, que se apaixona também pela Dora, e a gente vai acompanhar o Guido então tentando conquistar a Dora nessa primeira parte do filme. Essa parte, ela é mais leve, divertida, mas a gente já tem contato, a gente já começa a entender o contexto em que se passa essa história, porque ela acontece no final dos anos 30 na Itália, então quando o nazifascismo na Europa, na Itália, na Alemanha, enfim, estava se tornando cada vez mais presente, mais forte, os judeus estavam sendo cada vez mais ameaçados, mais perseguidos, e o Guido é um judeu e ele sofria preconceitos e dificuldades por causa disso também. Mas é só na segunda parte do filme, quando o amor do Guido e da Dora já deu um fruto, o fofíssimo Josué, é que a gente vai ter mais contato com os horrores da guerra. Porque o Guido e o Josué, eles são enviados para um campo de concentração, mas lá o Guido vai fazer de tudo para usar a criatividade dele para proteger o filho de entender o que está acontecendo lá, Toda a crueldade que acontece, que cerca uma guerra, um campo de concentração, aquele ambiente que eles estão vivendo. Então ele usa a criatividade dele para falar pro filho, para mostrar pro filho que é tudo um grande jogo, para mostrar que a vida é bela. E esse filme é de uma sensibilidade assim sem igual. Ele é muito divertido, mas muito emocionante, muito tocante ao mesmo tempo. Eu lembro que eu assisti quando eu era muito pequena, tem uma cena que me marcou, assim. Eu consigo lembrar dessa cena até hoje. E aí, mais velha, já mais adolescente, eu fui assistir de novo pra entender o contexto melhor daquela cena. E é um filme tocante demais e ele é simplesmente imperdível. Então, se por acaso você ainda não assistiu, corre pra assistir, porque é um dos clássicos absolutos do cinema e ele tá disponível no Telecine Play. Eu vou tentar ir intercalando os filmes antigos com os filmes atuais. Então agora a gente vai falar de um filme lançado no ano passado e disponível na Netflix. O filme é A Incrível História da Ilha das Rosas e conta a história do Giorgio Rosa, que é um engenheiro que decide construir a sua própria ilha, o seu próprio país. Essa é uma história real
Claro que com uma alteração ou outra, mas aconteceu na Itália nos anos 60. O protagonista, o Giorgio, ele era uma pessoa muito criativa, muito inconformada, ele não gostava de seguir regras, ele gostava de criar seu próprio carro, criar suas próprias coisas e queria viver do jeito dele. Então ele decide criar um próprio país. Para isso, ele conta com a ajuda de um amigo para criar uma plataforma de aço no mar em águas internacionais que não pertencem a nenhum país. Então é assim que eles constroem a Ilha das Rosas. E a Ilha das Rosas acaba se tornando um refúgio para os jovens europeus daquele período, nos anos 60, aquele período da contracultura, de fugir às regras, de contestação social. Então aquele acaba virando um ambiente muito querido pelos jovens e eles criam a moeda própria, a bandeira, a constituição própria, e o Giorgio vai então tentar fazer com que a Ilha das Rosas seja declarada um estado independente. É um filme sobre ideais, sobre sonhos, que é muito divertido e conta uma história baseada em fatos reais totalmente inusitada, então vale a pena conhecer. E voltando para os filmes clássicos, agora a gente vai falar sobre Ladrões de Bicicleta. Esse filme foi bastante indicado lá no Instagram, na caixinha que eu fiz, e ele é de 1948 e mostra uma Itália passando dificuldades do pós-guerra, um país que estava com um desemprego enorme, e o nosso protagonista, o Ricci, ele não trabalhava há 2 anos. Quando ele finalmente consegue um trabalho de colador de cartaz, de papel na rua, né? E para esse trabalho ele precisa de uma bicicleta. Então ele e a mulher tinham penhorado a bicicleta deles, então eles começam a vender, né, as coisas de casa para conseguir recuperar a bicicleta, mas como as coisas não são fáceis, ele no primeiro dia de trabalho tem a sua bicicleta roubada. E isso deixa ele completamente perdido. Então o Ricci e o filho, o Bruno, vão começar uma saga em busca das pessoas que roubaram essa bicicleta e da bicicleta para que ele possa continuar trabalhando. Uma curiosidade que eu achei muito legal é que esse foi o primeiro filme dos 3 atores principais. Inclusive, o ator que faz o Ricci, ele era um operário em uma fábrica quando foi convidado para atuar nesse filme, e depois de fazer o filme ele voltou a trabalhar na fábrica, até que depois de um tempo o filme acabou fazendo muito sucesso e ele acabou largando o trabalho para se dedicar à carreira de ator. Mas enfim, voltando ao filme, ele mostra uma Itália nada romantizada, sabe? Mostrando as dificuldades do país, a pobreza no país, os extremos que as pessoas são capazes de chegar em momentos de dificuldade, essa relação de pai e filho que vai se desenvolvendo ao longo da obra, e ele desperta vários sentimentos na gente, assim, enquanto a gente vai assistindo. O próximo filme, voltando para os filmes atuais, também foi lançado ano passado, também está disponível na Netflix. O filme é Rosa e Momo. Esse é, infelizmente, o único filme da lista protagonizado por uma mulher. Eu sempre tento dar uma equilibrada aqui, mas como eu tive mais dificuldade com esses filmes, acabou ficando mais desigual. Mas a Rosa é uma senhora judia, ex-prostituta, que hoje cuida das crianças, dos filhos das suas colegas de profissão. A casa dela é quase como uma creche ou uma pensão para essas crianças. E ela se vê responsável, tendo que cuidar do Momo, um garoto órfão e imigrante que tinha roubado a Rosa antes, no início do filme. Então, eles são pessoas muito diferentes, que estão em momentos muito diferentes da vida, eles já tiveram esse atrito logo no início do filme, mas ao mesmo tempo eles têm muitas coisas em comum, muitos traumas em comum. São 2 pessoas marginalizadas pela sociedade, que vivem, né, à margem da sociedade e que podem encontrar apoio um no outro, e uma relação pode surgir daí. A Rosa é interpretada pela Sophia Loren, que é uma musa do cinema italiano, que tinha se aposentado, mas ela decidiu sair da aposentadoria porque a mensagem que esse filme traz a marcou o suficiente para isso. Então isso é uma coisa muito legal. E é um filme que retrata essas pessoas que vivem à margem, né, marginalizadas pela sociedade, como prostitutas, imigrantes, transexuais, e fala, né, de um jeito delicado,
sobre inclusão, sobre diversidade, sobre tolerância, empatia e respeito. Então é um filme que vale muito a pena conhecer. E o último filme é mais um clássico do cinema italiano. Eu acho que talvez esse seja o vídeo que eu fiz com mais filmes clássicos e antigos. Esse filme eu já sabia que eu ia querer trazer, assim como A Vida é Bela, eram os dois que eu já tinha certeza. Os outros eu assisti recentemente e fui buscando assistir outros, né? Eu sempre faço isso e selecionei esses 5. Mas o filme é O Cinema Paradiso, de 1988. A gente acompanha aqui as memórias do Salvatore, o Totò, um garoto que vivia em uma cidadezinha no interior da Itália e que era simplesmente apaixonado por cinema. Mas não só apaixonado por assistir filmes. O que ele gostava mesmo era de ficar na cabine do projecionista, o Alfredo, para fazer mesmo o filme ser projetado e fazer com que as pessoas assistam. E então ele acaba passando muito tempo com o Alfredo, que é um senhor muito mais velho do que o Totò, mas é o projecionista do único cinema da cidade, o Cinema Paradiso. E aí, o Totò acaba virando o aprendiz do Alfredo e eles acabam desenvolvendo uma relação também ao longo dos anos e a gente vai acompanhando à medida em que o Totò vai crescendo, lembrando que isso é ele recordando todos esses acontecimentos quando ele já é mais velho. E esse filme é uma homenagem linda assim ao cinema, inclusive dá muita saudade de ir ao cinema. Não sei vocês, mas eu tô morrendo de saudade de ir ao cinema. Eu acho que é muito difícil que quem gosta, né, os amantes da sétima arte não gostem de Cinema Paradiso, e é mais um clássico muito bonito, muito sensível do cinema italiano. Bom, é isso, esses foram os filmes italianos que eu trouxe aqui hoje. Comentem aqui depois o que vocês acharam, se vocês já viram esses filmes, se tem outras indicações também. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da proposta também do quadro, do canal. Não esqueçam de se inscrever aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre filmes de algum país do mundo ainda a definir, beleza? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau!